Bom dia, boa tarde, boa noite, feliz dia, mundo! Essa live surpresa sobre limpeza energética. Vou mandar aqui para uma galera, chamar o povo para vir assistir. Gente, bom dia, Débora. Deixa eu até botar meu óculos pra ver esse povo bonito melhor, né? A escolha dessa live sobre limpeza energética, né? O tema foi, assim, pelo que mais ressoou comigo no momento. Muitas pessoas sugeriram autoestima, sugeriram as fases da lua, que são coisas que eu tô sempre falando aqui. Mas, dentro das circunstâncias que eu tô vivendo no momento, limpeza energética foi o que mais ressoou, sabe? Assim, na hora que a pessoa sugeriu isso, inclusive eu quero agradecer. Bom dia, bonita de luz. Arru. E aí, na hora que a pessoa falou sobre limpeza energética e banimento de energia negativa, foi o que mais ressoou comigo. E assim, eu pensei em fazer, durante a noite, depois da enquete, eu fiquei, né, matutando. O que eu vou falar é algo muito, assim, particular, de experiências que eu tive já nessa vida com limpezas energéticas, né? Trouxe algumas dicas, mas eu tô mais na vibe da reflexão a respeito do que é essa limpeza energética e do que é energia, né? Eu vou colocar aqui o tema fixo da live. Só tem uma pessoa, eu e Débora e eu. Mas eu acho que a galera já vai chegar. E eu pensei também em fazer uma prática pra gente sentir nosso campo de energia hoje. Tá? Hoje é uma sexta-feira. É um dia muito legal para se fazer limpezas, né? No sentido mais sutil mesmo. Em algumas tradições não se faz limpeza na sexta-feira, né? Principalmente a tradição africana. Hoje é dia de Oxalá, então esse dia é resguardado. E tô sentindo de começar já a falar, né? Primeiro a gente precisa entender como é que estão os nossos pensamentos, né? Partindo do princípio da alquimia, o que está fora é o que está dentro, né? Esse mundo o mundo que a gente consegue enxergar fora da gente é exatamente igual ao nosso mundo interno. Muitas vezes a gente não percebe isso porque a gente está sempre para fora, vivendo experiências. Às vezes a gente não se dá o tempo, né, de voltar para o mais íntimo, para o mais profundo e perceber o que é que está se passando aqui. Muitas vezes pensamentos ficam sendo reproduzidas na nossa mente, né, e a gente não se dá conta. Só quando fica maçante determinados pensamentos. Então, bom dia, Bárbara, seja bem-vinda. Então, antes da gente falar de limpeza energética de casa, né, limpeza de entidades como barra de ancestrais, né, ou de espíritos caídos como o Theta Healing traz, e eu acho muito legal falar disso também porque a função do terapeuta holístico hoje em dia é basicamente essa, né? Restabelecer o equilíbrio do campo de energia. Eu acho que essa live vai ser muito direcionada para quem já está trilhando esse caminho da terapia holística, né? Eu vou compartilhar um pouquinho das minhas experiências como terapeuta
a respeito disso. Então, observe, a prática da terapia holística basicamente é fazer limpeza, né? Restabelecer o equilíbrio desse campo de energia. Para a gente entender o que é esse campo de energia, a gente precisa primeiro se perceber quanto energia, porém energia densa, energia material. E tudo é energia. As relações são energia, né? A parede da nossa casa é energia. Então, tudo é energia. Essa é a palavra, isso é o significado do holismo, né? Tudo conectado a um campo de energia. Então, quando a gente começa a se perceber como energia e perceber os nossos pensamentos também como energia, porém energia imaterial, né? Energia sutil, a gente pode começar a pensar a respeito das limpezas. Então, o primeiro ponto é a gente entender que nosso corpo é uma energia condensada. E o nosso pensamento é uma energia imaterial, né? E aí a gente entra no campo das memórias. Tudo que a gente vive, desde o momento que a gente está na barriga da nossa mãe, nós vivenciamos experiências. Essas experiências acarretam em memórias. E os lugares que a gente transita pelo mundo, o planeta Terra em si, tem a sua própria memória, né? A casa onde a gente vive tem memória. As roupas que a gente veste tem memória. E essas memórias, elas são criadas a partir do afeto que a gente vai direcionando para essa matéria condensada, né? O significado que a gente atribui às coisas materiais criam memórias a respeito dessas coisas. E aí a gente começa a expandir um pouquinho desse mundo corpo para o mundo externo. Então, os objetos, a casa, o ambiente, ele vai sendo impregnado com memórias das experiências que foram acontecendo ali, através dos seres humanos que habitaram, através dos animais que habitaram, através das práticas que esses seres, né, faziam nesse determinado ambiente. E tudo isso que se expressa fora do nosso corpo, através da nossa palavra, através das nossas atitudes, é reflexo do que está dentro. Então, primeiro a gente precisa pensar qual é a forma pensamento que está mais presente na minha vida. Como é que eu acordo, né? Não tem como a gente falar de limpeza de ambiente ou limpeza energética sem trazer para esse campo de autorresponsabilidade primeiro. Porque o nosso pensamento, ele cria uma imagem. E essa imagem é muito baseada em uma experiência antiga, em uma memória, né? Nosso corpo também guarda muitas memórias. Nossos ossos guardam memórias. O nosso DNA é a memória da nossa ancestralidade. E aí, muitas vezes, de forma automática, a nossa mente vai emanando imagens. Se a gente não está consciente dessas imagens, essas imagens se tornam realidade, porque a gente começa a verbalizar aquilo que está se passando na nossa cabeça. E aí, a partir desse momento, a gente está comunicando o nosso mundo interno. E a gente está dando mais força para aquilo que estava se passando dentro. E aí, ontem uma pessoa falou a respeito dessa questão. Trouxeram alguns temas, né? Por exemplo, eu vou usar aqui a questão da separação entre duas pessoas, né? Vamos usar um exemplo de uma pessoa que viveu muitos anos com outra, tiveram muitas histórias, muitas memórias, e aí a partir do momento que esse casal se separa, uma dessas pessoas vive ali, como é que eu posso dizer, né? Nem recapitulando, mas sim, pode ser recapitulando as memórias desse passado e dando força a esses pensamentos. Quanto mais força a gente dá a esses pensamentos, a essa memória do passado, aos hábitos que se tinha nessa antiga relação, né? Quanto mais a gente traz esse passado para o nosso presente, mais força a gente dá a isso.
E se isso é algo que envolve mágoa, rancor, dor, né? Consequentemente, vai drenar a sua energia. Consequentemente, vai bloquear a sua energia. Aquele pensamento vai se cristalizar e vai virar um programa que fica rodando no seu subconsciente o tempo todo. Então, se, por exemplo, uma pessoa foi traída, né? E aí ela não consegue mais se abrir para outro relacionamento por causa dessa memória de traição. Porque ela vivenciou a traição e aí esse programa fica sempre rodando no psicológico dessa pessoa. Automaticamente, essa realidade vai ser criada nas próximas relações. Porque na mente, no pensamento, isso já é uma realidade. Quando a gente começa a verbalizar, essa realidade ela se materializa. E aí, consequentemente, a gente vai atrair para o nosso campo aquilo que a gente pensou e falou. Porque a palavra tem poder. E a palavra é a expressão do que se passa dentro do nosso mundo. Então, fazer essa varredura, essa autorreflexão de quais são as formas pensamentos, né? É o primeiro passo para a gente fazer a limpeza energética. Porque a gente está buscando fazer a limpeza energética do quê? O que a gente quer limpar? Então, a gente não pode falar de limpar o ambiente, a memória dos ambientes, sem perceber que aquele ambiente onde a gente está e que envolve peso é um reflexo do nosso interior. Então, pessoas que têm pensamentos confusos, pessoas que não conseguem trilhar um caminho de disciplina, de organização, naturalmente vai viver em um ambiente caótico, bagunçado. Pessoas que não têm uma prática de reflexão sobre seu pensamento, naturalmente isso vai se projetar no seu exterior. E aí eu vou para o outro lado da polaridade. Pessoas que são extremamente aciadas, extremamente organizadas, extremamente disciplinadas, conseguem criar dentro de si, do seu mundo interno, uma rigidez a ponto disso se manifestar no seu exterior. Então ela cria uma couraça de proteção e todo o seu ambiente, a sua casa, o seu quarto, dá indícios de como é que está essa pessoa por dentro, né? Geralmente pessoas que têm esse padrão de rigidez e disciplina com limpeza e organização são pessoas que estão fechadas para receber qualquer coisa, ajuda, amor, apoio financeiro. Porque são pessoas que acreditam que podem controlar tudo à sua volta. Ao mesmo tempo que pessoas desleixadas, né, com os seus pensamentos, com a sua energia, vai refletir isso no seu ambiente. Então, a sua casa fora é idêntica à sua casa dentro. Como é que tá a bagunça da sua casa, né? E aí, quando eu falo casa, leia essa casa corpo. Como é que tá os seus pensamentos? São acelerados? Ou você consegue ficar horas sem pensar, como se tivesse uma grande nuvem na sua mente? Então, começar a perceber esses pensamentos é o primeiro passo para você entender o que é que você está querendo limpar. Porque as pessoas que chegam até você dizem respeito de como está a sua energia. As experiências de trabalho que você atrai dizem respeito de como está a sua energia. Os relacionamentos amorosos dizem respeito de como está a sua energia. Quem está vibrando em abandono, e eu posso dizer assim, por experiência própria, e aí eu vou contar um caso para vocês, um caso particular meu. Que eu contei até para um amigo essa semana. Eu, tenho a impressão de que eu vim para esta vida. Bom dia, minha mãe! Deusa maravilhosa, gostosa, poderosa, te amo! Eu tenho a impressão de que uma das feridas que eu vim curar nesse plano de existência é a insegurança, principalmente a respeito das relações amorosas. Dos meus 21 até os meus 26 anos,
eu me reconheci uma mulher muito ciumenta mesmo. E eu sempre, gente, eu vou dar esse caso, minha mãe tá na live, mas enfim, eu acho que ela vai entender o que é que tá acontecendo, né? É um exemplo pra vocês compreenderem. Muito ciumenta, muito controladora, né? E isso se projetava no meu ambiente de trabalho. Era uma sensação o tempo todo de que eu tava sendo abandonada. E aí, beleza, isso estava se projetando o tempo todo no meu relacionamento. Eu criava imagens de que eu ia pegar o cabra com a boca na botija e, na realidade, quando eu ia com aquele vigor, aquele ímpeto de desmascarar a pessoa, tudo aquilo se dissolvia porque a realidade estava me mostrando completamente diferente. Eu é que estava tão conectada à minha projeção de ciúme que eu imaginava que isso ia acontecer. Graças a Deus não aconteceu, porque quando a gente pensa demais numa coisa, a probabilidade disso acontecer é muito grande. Quando a gente fala sobre essa coisa, aí pronto. Aí o universo diz amém a tudo que a gente pede. Beleza, a vida continuou seguindo, entrei no caminho das terapias holísticas, fui pro curso de Theta Healing. E aí no curso tem o momento da prática, né? Onde os alunos estão trocando para poder aprofundar no entendimento do que é a ferramenta. E aí, na hora que eu fui fazer a troca com a outra aluna, ela perguntou, o que é que você quer trabalhar agora? Eu falei, eu quero trabalhar meu ciúme. Porque era algo realmente doentio, eu perdi o controle, eu ofendia, violência verbal, era algo caótico na minha vida e na vida da pessoa. E aí, no momento da troca, eu falei, eu quero trabalhar meu ciúme. E aí a gente começa o processo de escaneamento, e aí vai cavando, vai trazendo mais perguntas, as emoções vão ficando cada vez mais profundas, e a gente chega na raiz da sensação de abandono, que se apresentava como ciúme. E o que era essa sensação de abandono? Uma memória de infância. A memória de infância de quando eu ainda morava no Cabula, chegando da praia de noite, eu, minha mãe, meu pai e minha irmã, e eles brincaram de se esconder, dizendo que a gente ia ficar sozinhas, né? A gente vai embora, vai deixar vocês sozinhas, e se esconderam. E aquilo ali, eu comecei a chorar no meio da rua, né? Era uma brincadeira do meu pai e da minha mãe, eles ficaram assim de longe, vendo o nosso sofrimento, o nosso amor por eles, né? E só que naquele momento, o meu corpo, o meu inconsciente entendeu que aquilo estava sendo um abandono. Depois eles apareceram, abraçaram a gente, levaram a gente para casa, ficou tudo bem. Eu vivi minha vida, só que eu não tinha entendido que aquela experiência foi registrada no meu corpo como um abandono. E esse abandono foi repercutindo de várias formas na minha vida. Até chegar um momento crítico, onde eu pude olhar para o meu ciúme e perceber que aquilo ali era uma projeção dessa ferida da infância. Gente, acredite, muito das coisas que a gente vive hoje, como projeção, como dor, pensamentos que ficam se repetindo na nossa cabeça, vem dessa infância. Vem às vezes de uma experiência com as amigas de escola, que por algum motivo te exclui do grupo, e aí você carrega a ferida do não pertencimento, né? Ou, normalmente, as pessoas que são a ovelha negra da família. E eu não gosto de usar muito esse tema, essa palavra, ovelha negra, mas é assim que a gente conhece, né? A música de Rita Lee, ela propagou essa informação e é assim que a gente reconhece mesmo. Quem são as ovelhas negras da família? São pessoas que encarnaram dentro de um sistema familiar com o objetivo de mudar os paradigmas desse sistema. Só que essas pessoas carregam uma missão muito profunda, porque mudar o paradigma de um sistema é algo que às vezes acarreta muito peso para essa pessoa, sabe? Um exemplo disso, para ficar mais didático. Vamos imaginar a década de 50, no Brasil colonial, onde o casamento era algo extremamente importante para a sociedade, porque era assim que as relações econômicas aconteciam. Então, a menina já era prometida para aquela família,
E aí, casar era uma questão de honra. Eu nem sei se década de 50 já era assim, porque eu acho que década de 50 o bicho já tava pegando de liberdade sexual, né? Foi surgimento da pílula anticoncepcional, mas vamos imaginar esse período colonial, desapeguem da data. E aí, começam a surgir mulheres e homens que escolhem se casar por amor. E não mais porque meu pai e minha mãe escolheu aquele casamento para mim. Essas pessoas que começam a plantar essa semente dentro do sistema familiar e, consequentemente, dentro do sistema social, são pessoas transgressoras, consideradas a ovelha negra. Elas carregaram o peso, né, de transformar esse sistema, mas elas conseguiram transformar a ponto da gente estar vivendo o mundo que a gente tem hoje, onde ser mãe solteira já é permitido e não é mais questão de vergonha ou de rechaça, né? E todas essas... Isso aqui é só um exemplo, tá? É só um aspecto para vocês entenderem. E o que é que isso tem a ver com limpeza energética? A sobrecarga de memórias nesse corpo, dessas experiências, desses conflitos existenciais, né, vai bloqueando o nosso fluxo de energia, principalmente a nossa energia vital, né, a energia que traz disposição, e muitas vezes a gente sente fadiga crônica, a gente não sente a nossa criatividade, a gente não sente vontade de estar com as pessoas. Esse bloqueio de energia vai levando a gente para um lugar de adoecimento, né? Então, quando isso começa a acontecer, e aí a gente precisa perceber, né, quais são as formas, pensamentos que estão por trás disso, para reprogramar esse inconsciente, liberar esse fluxo de energia, e a pessoa começar a perceber quais são as virtudes que ela pode escolher vibrar. Então, se a partir do momento que eu limpei a ferida do abandono, a ferida do ciúme, eu comecei a vibrar na virtude da autoconfiança. Eu entendi o que foi que doeu. Eu entendi o que foi que me bloqueou naquele fluxo de energia. E aí eu pude escolher, a partir daquele momento, não era mais um programa inconsciente que estava rodando a toda experiência que eu vivia na minha vida. Porque eu tive consciência a respeito do momento em que aquele trauma foi criado. Então, gente, a gente não tem como dissociar um processo de adoecimento, um processo de confusão psicológica do fluxo de energia. E aí, no meu processo terapêutico, né, eu conversando com a minha terapeuta, eu falei assim pra ela: porque eu tenho uma saia que eu não consigo usar e que não sei o quê. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa com essa saia porque ela tá com fluxo de energia pesado e tal, e tal, e tal. E aí a minha terapeuta falou assim: Bruna, a melhor forma de você se proteger de qualquer energia é elevando a sua própria energia. Quando a sua energia tá alta, não tem como a negatividade ser uma influência para você. E a saia é só uma saia. Você que está personificando essa saia. Então, tente olhar para essa saia apenas como um pedaço de tecido, né? E tire todas as emoções que você está colocando em cima dessa saia e perceba o que é que fica. Fica só a matéria. A energia que estava emanando era o meu pensamento. E a partir daquele momento, eu consegui fazer, através do pensamento, uma limpeza energética. Claro que tem situações, e aí eu vou entrar num campo mais denso de diálogo a respeito disso. Tem situações onde as memórias de dor, e aí eu vou abrir também para o ambiente, né? Tem situações onde as memórias de dor que foram vivenciadas naquele ambiente, aí a gente pode imaginar um presídio, ou um hospício, ou um internato, que são ambientes onde carregam muitas memórias de dor, né? Porque são pessoas que passam privação, são pessoas que sofrem violência, pessoas que morreram naqueles ambientes. Naturalmente, aquele ambiente vai estar impregnado com aquelas memórias.
que são memórias de dor. Algumas pessoas vivem, né, conseguem perceber memórias de dor em suas casas. Às vezes a gente compra um imóvel que já foi usado e aí consegue perceber que naquele ambiente tem memórias de dor. E como agir diante disso? Primeira coisa, se proteger. Se proteger. Chegou em um ambiente onde você sentiu seu corpo travar, onde naturalmente você precisa fazer esse gesto aqui, que é um gesto de proteção, e quando a gente faz isso, a gente protege o nosso plexo, né, que é um lugar onde troca muita energia, principalmente energia de poder pessoal. E aí quando a gente sente nosso corpo enrijecer, nosso maxilar enrijecer, já é um ponto de alerta, né, que o ambiente em si está impregnado de energia negativa. E como limpar essa energia? A depender de como seja, se é só uma casa nova para onde você está se mudando, né? E eu vivenciei esse processo, eu precisei sair da casa que eu estava morando aqui em Baçaí por causa de energia, que eu fazendo meus processos de meditação, praticando yoga, respiração consciente, eu estava sentindo que cuidar apenas de mim não estava sendo suficiente para eu não ser influenciada pela energia externa. E aí na reflexão eu percebi por que eu tô me sentindo tão atacada. E aí veio as memórias da casa, né? As memórias que eu criei a respeito da casa, todo o vínculo. Eu falei assim, não, eu vou sair dessa casa, né? Fiz a limpeza da casa e tudo mais, mas eu senti que eu precisava sair, porque era algo que eu não tava mais dando conta. E aí, por também, assim, respeito à minha saúde mental, eu falei, tchau, já fui. E aí, tô numa nova casa. Aí, digamos que eu cheguei nessa nova casa, preciso fazer limpeza, porque eu não sei quem foi que morou aqui antes, não sei quais foram as experiências que tiveram aqui antes. E aí, eu vou trazer algumas dicas, né, de limpezas que a gente pode fazer sozinho. Porém, nem todas as limpezas a gente pode fazer sozinho. O incenso de ervas, né, queimar ervas. Nesse aqui tem arruda, tem manjericão, tem louro. São ervas que, quando a gente queima, trazem propriedades medicinais para o ambiente. A fumaça em si é um processo de limpeza também. A fumaça, ela atua limpando miasmas, né, dessas memórias. Os cristais, né, eu gosto muito de usar aquele cristal de cianita preta, cianita que parece uma vassoura de bruxa, algumas pessoas chamam de vassoura de bruxa. Eu gosto de usar selenita, né? Eu gosto de lavar a casa com aroeira, que também o chão da casa todo é uma forma de limpeza, né? Mas só que tem ambientes, como eu falei, do hospício, do presídio, que são muito densos, né? Ou casas mesmo, que já foi bar, ou que já foi um centro espiritualista, ou que em algum momento já teve famílias onde a história de violência era muito marcada, ou que já morreram pessoas naquela casa.